Espera. E agora vamos lá falar sobre cogumelos silvestres. Atenção. É de notar que ontem o Ricardo Couto, quando me ligou, nós fazemos uma divisão muito peculiar do nosso trabalho, cantou esta música, exatamente. Portanto, a música já vem de ontem. Um cogumelo. Tralala. Dois cogumelos. Tralala. Que é uma música super evoluída. Não é uma música, é uma anedota, mas não posso contar. Exatamente. Ah, é uma anedota. É. Ah, não sabia. Daqueles cogumelos que só se comem uma vez. Por falar em cogumelos, e estava a dizer às nossas próximas convidadas que esta semana eu e o Ricardo tivemos a oportunidade de experimentar belíssimos cogumelos que foram apanhados em Alfândega da Fé pelo chefe Marco Gomes. Vamos falar então sobre uma oficina de cogumelos silvestres que acontece no próximo dia 17, portanto já amanhã, durante a tarde, em Vila Nova de Gaia. E quem nos vem falar sobre esta oficina é Sandra Soares, coordenadora de Comunicação da Educação Ambiental das Águas de Douro e Paiva. Bem-vinda, com muito prazer que a recebo. E Sara Barbosa, que é a verdadeira especialista no cogumelo, formadora micológica. Bem-vinda. Bem, está muito na moda este tema e, de facto, há muita coisa que é desconhecida ainda. Ou falamos para um público mais profissional, que é o caso do chefe Marco Gomes, que eu acho que já tem aqui algum saber relativamente a este tema, ou então a população, de uma forma geral, gosta de cogumelos, acha até engraçada a ideia de apanhá-los, mas não conhece muito, nem tem muitas informações. Não, e depois tem métodos de colheita pouco seguros, porque lá está, não conhecem e necessitam de saber identificar as espécies. E, por outro lado, também métodos de colheita pouco corretos, o que faz com que muitas das vezes esses métodos danifiquem o próprio micélio e acabem por fazer com que eles desapareçam no futuro. É isso que nós vamos sensibilizar as pessoas para esses problemas. Portanto, para fazerem uma melhor gestão, Sandra, mas só para perceber, isto é apenas uma das muitas ações do Centro de Educação Ambiental. Sim. Que no fundo dispara para diferentes sentidos e tenta sensibilizar a população, é isso? Sim, é isso. No Centro de Educação Ambiental não falamos só sobre água, não sensibilizamos as pessoas só para preservarem os ecossistemas ribeirinhos, pouparem água e por aí fora. Temos uma série de temas ligados à ecologia, à fauna, à flora, e esta oficina é uma dessas atividades que nós desenvolvemos. Desde que abrimos em 2007, podemos dizer que já recebemos mais de 170 mil pessoas. Portanto, temos feito um trabalho bastante alargado e consistente neste sentido. Esta oficina é feita pelo segundo ano consecutivo. No ano passado teve um grande sucesso e estamos a pensar repetir agora no próximo dia 21 de novembro, à mesma hora, portanto, a partir das 14h30. Portanto, vem aí mais. Vem mais, sim. Sara, só uma pergunta, como é que uma pessoa se torna especialista em cogumelos? É um bocado por acaso, é um bocado por paixão, por pegar, se calhar, em assuntos na área da ecologia e da proteção ambiental que não são muito abordados nas questões da conservação da natureza. Temos a proteção dos anfíbios, temos a proteção das aves, temos a proteção de certos mamíferos, mas dos cogumelos fala-se muitíssimo pouco ainda. É uma área que está a ter cada vez mais divulgação, as pessoas estão cada vez mais interessadas, mais curiosas nos cogumelos e acaba por ser uma paixão. Chegam a preços muito elevados. Sim. Sobretudo os silvestres, dada a dificuldade de colheita e o conhecimento que é preciso ter, que muitas vezes não existe para os escolher e para os escolher, torna-os muito mais caros do que um cogumelo produzido em ambiente controlado, numa estufa, em série, digamos assim. Além do seu sabor ser melhor, em princípio. Qual é a percentagem de cogumelos perigosos no meio Pouquíssima. É? Pouquíssima. Em Portugal temos meia dúzia, pouco mais de espécies mortais, muito tóxicas. Fáceis de identificar, ou nem por isso? Relativamente fáceis de identificar, ou seja, o processo é complicado e envolve muito estudo. Mas conhecendo bem as espécies mortais, que são poucas, ou seja, eliminando essas 7, 8 espécies bastante perigosas, nós, à partida, já nos salvaguardamos e depois podemos começar a conhecer as realmente boas comestíveis, que são as que nos interessam consumir, não é? Claro. O que é que traz aí no cesto? Trago aqui algumas espécies apanhadas aqui em Gaia, alguns povoamentos mistos de sobreiro, pinheiro, alguns com alguns carvalhos, alguns eucaliptos. Todos comestíveis? Não. Não.
Temos aqui uma grande variedade. Carvalho. É Temos aqui que entra a informação. Não há truque nenhum, não há atalhos, não há uma maneira de saber se um é comestível ou não. Tem que se conhecer a espécie e Pensei que saber. tinha que se comer. É exato. Essa é a pior maneira Mas de saber se um talvez. cogumelo é tóxico. Temos que conhecer muito bem a espécie. Só uma pergunta. Sim. Há uns que fazem mal, mas que não matam. Sim. Pronto. A Fazem maior mal. parte dos tóxicos não mortais causa transtornos gastrointestinais, que duram umas horas ou um dia, depois passa. Pronto. Já sofreu desse Depende mal? muito da. Como? Já sofreu desse mal? Não, Pronto, não, porque eu mesmo. tenho muito cuidado. É um alimento de facto de risco, tem que se conhecer as espécies e não se corre riscos. Não vale a pena morrer por um prato de cogumelos, não vale. Pronto. Por isso tem que se ter mesmo muito cuidado, conhecer muito bem as espécies. Temos, por exemplo, aqui um cogumelo medicinal, que é tratado pela indústria farmacêutica dos suplementos alimentares, que é o Trametes versicolor, ou Coriolus versicolor. É um cogumelo saprófita, ou seja, um cogumelo que degrada madeira, tipo um tronco de uma árvore que cai, um toco de uma árvore que foi cortada, e eles crescem lá e degradam, decompõem essa madeira. Tem propriedades medicinais, antitumorais, favorecedoras do sistema Por imunitário. acaso, no outro dia vi uma notícia qualquer que andava a percorrer as redes sociais que falava sobre uns cogumelos que faziam bem. Há vários, o Ganoderma lucidum é muito Mas é conhecido. verdade. É porque Sim, essa altura sim. uma pessoa perde o fio à meada, não é? Há Também. vários. Na China e nas culturas orientais, e na medicina chinesa em particular, já se usam e já se usam na medicina estes cogumelos. Estes e outros cogumelos medicinais. Tenho, por exemplo, este é muito importante falar, ele já está um bocadinho teorado, foi colhido ontem, Está giro. mas imaginem que o chapéu, isto é o chapéu do cogumelo, é todo desta corzinha verde com umas estriazinhas radiais. Este cogumelo chama-se Amanita phalloides e é a principal causa de morte por ingestão de cogumelos em Portugal e um pouco por toda a Europa. Este confunde-se com o chamado míscaro, ou míscaro amarelo, Exato. que quer dizer muita coisa. Os nomes comuns, nós usamos os nomes científicos, porque os nomes comuns podem ter significados muito diferentes de acordo com a região em que são ditos. O míscaro pode querer dizer o boleto edulis, nomeadamente, que é um que tem esponja e não lâminas, como estes. Este tem lâminas, aqui são produzidos os esporos, que é tipo a sementinha deles. Eles estão assim, não é? Libertam os esporos para as correntes de ar. E há uns que têm esponja, tipo uns buraquinhos. Sim. Pronto, esse tal míscaro tem lâminas também, tem lâminas amarelas, enquanto que a Amanita phalloides mortal tem lâminas brancas ou esbranquiçadas. Portanto, esse é para cortar logo. Não, este é para deixar estar quietinho. Não, cortar logo Da alimentação. Da alimentação. Sim. Ah. Eles têm uma volva, isto é uma característica muito particular das amanitas, que é um género, esta é uma das espécies de amanitas que existem muitas, que é uma volva ou um saquinho na base do pé. Este saquinho, o tal míscaro ou tricoloma equestre, não tem. Tem as lâminas amarelas e a amanita mortal não tem. Tem as lâminas brancas. Há mais duas amanitas muito perigosas, a virosa e a verna, também com lâminas brancas, são todas brancas. E tem um anel que neste caso já está um bocadinho degradado, tipo saia. Um anelzinho que é resulta de um véu que cobre as lâminas antes dos esporos estarem maduros. E que rebenta conforme o cogumelo cresce, essa peliculazinha que protege as lâminas rebenta e cai sobre o pé normalmente, ficando uma espécie de uma sainha. Neste caso, os anéis podem ter muitos aspectos diferentes. Pronto, Isto é apenas uma das informações que se aprende na oficina. Como é que as pessoas podem fazer a inscrição? Não sei se ainda vão a tempo para esta ou se tem que esperar pela de novembro. É melhor esperarem pela de novembro porque esgotaram logo as inscrições. As inscrições são feitas através do nosso site, da Águas do Douro e Paiva, do Centro de Educação Ambiental, e tem lá os endereços todos e as pessoas inscrevem-se gratuitamente. Portanto, também é bom gratuito? dizer isso. Pronto, então as pessoas podem se inscrever agora com tempo para a formação sobre este tema em novembro, mas também há outras formações que as pessoas podem ir vendo no site. Sim, podem ver no site, consultar. Temos atividades que são efetuadas todos os dias através de marcação, que, como já lhe disse, que abordam diversos temas. Nosso grande público é sobretudo o público escolar, mas também recebemos idosos, IPSS, pessoas com ensino especial. Temos várias ações diversificadas para esse tipo de públicos. Esta formação acredito que não seja muito para crianças.
Não, é Mais para adultos, não é? Está previsto a partir dos 8 anos, porque as crianças muito pequeninas têm tendência a pegarem coisas e meter à É boca. verdade. E pronto, como existe um percurso em que vamos escolher espécies para posterior identificação, também as crianças demasiado pequenas podem se cansar, etc. E convém estar muito vigilante. Porque se dissermos a uma criança, vamos escolher um cogumelo com o chapéu amarelo, isso que acontece muitas vezes, na minha opinião, em que há envenenamentos, em que são famílias que são envenenadas, ou seja, vão crianças, pais e avós. Vai tudo. E as crianças podem ir pondo umas coisinhas para o cesto. Sem uma E pessoa depois reparar. lá no meio, se não há uma verificação, uma segunda verificação depois em casa, pode ir lá qualquer coisa. Muito bem, deixamos perigosa. então aqui esta sugestão desta oficina que acontece amanhã em Vila Nova de Gaia durante a tarde. Já percebemos que as inscrições estão esgotadas, mas há outra de novo no próximo mês de novembro. Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada, Sara, Obrigada. pela presença. Seguimos em frente e vamos conhecer Mãos com Alma. E